Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Jefferson Castilho, sou MVP de Azure e se você chegou até o meu canal do YouTube pelas minhas redes sociais, deixa um like no vídeo aí e curte o canal do YouTube para você receber os próximos vídeos. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho de história de account, tá? Vou falar um pouquinho sobre permissionamento de história de account, tá? Isso é um negócio que pega muita gente aí e eu mesmo sambei também muito para entender como que funcionava, né? Esses dias atrás eu precisei usar uma história de account aí para fazer uma configuração e eu também bastante com esse negócio de permissionamento. Relativamente ele é simples, mas você acaba sofrendo um pouquinho com esse tipo de configuração, tá? Então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o permissionamento SaaS dentro de uma história de account, tá? Hoje a gente tem dois modelos, tá? Que seria o Access Policy e o Shared Access Signature. O que seria o Access Policy? É uma policy um pouco mais sem muitas configurações, tá? Então o nível de liberação dele é mais, ele é menos restritivo, tá? Então você consegue fazer a configuração dele usando dois ou três níveis de permissionamento. Um deles é um bloqueio total, o segundo deles é o bloqueio em cima de containers, liberando só acesso de leitura, né? E o terceiro, um acesso de leitura na parte de blob e container, tá? Então, no caso, você não consegue liberação de kill e essas coisas, você não conseguiria estar utilizando ele, né? Então, no caso, nem é muito indicado, tá? E o SaaS, o Shared Access Signature, ele já é uma estrutura um pouco maior de permissionamento, né? Onde você tem liberação por IP, né? Eu consigo definir qual serviço que eu quero liberar. Ele tem alguns parâmetros aí que a gente consegue fazer liberação por IP, consigo fazer uma validação se ele só vai me entregar serviços que estejam em HTTPS ou HTTP e HTTPS. Então ele tem algumas liberações aí, tá? Bom, vamos para o tutorial e eu vou explicando aos poucos, tá? Bom, primeiro eu vou eu vou vir no Storage Explorer porque eu gosto dele, acho melhor ele para o manuseio vou criar um blob storage, tá? Chamado blog aqui no caso. Um criado não, vou chamar um criado Jefferson, tá? E aí aqui, ó, eu entro naquela questão do Access, Ixi, agora me fugiu o nome, vou lembrar aqui. Do Access Policy, tá? Eu tenho três recursos: o private, sem bloqueio nenhum, tá? O segundo, eu faço um bloqueio mais liberado, tá? Para acesso read access só no blob, e o container eu consigo fazer um read access liberando o container e os blobs, tá? Então no caso eu consigo ir fazer um nível maior de comunicação, tá? Lembrando que blob é mais uma questão de publicação de imagem, vídeo, essas coisas mais, tá? Bom, eu vou deixar private mesmo, tá? E vou criar. Bom, criei, tá? Ele está criado aqui já, como Jefferson. Tá? Vou fazer o upload de uma imagem, só para a gente mostrar aqui. Até poderia usar essa aqui, ó, que ele vai deixar eu. Não. Eu vou fazer o upload da imagem aqui, eu tenho ela aqui de novo. Bom, eu vou subir a imagem, tá? Vou fazer o upload dela, ela vai demorar um pouquinho, quase nada, tá? Ela já subiu, tá? E aí no caso, eu não liberei nenhum tipo de permissão, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o acesso, tá? Vou dar vou copiar aqui a URL da storage account. Se eu abrir por aqui, ele vai abrir, tá? Por que que ele vai abrir? Porque eu tenho acesso, eu estou abrindo direto da minha conta, tá? Mas se caso eu vier aqui e abrir uma, uma aba anônima, ele não vai abrir. Por quê? Porque ele fala que esse recurso não conhece, ele não reconhece esse recurso, tá? Então, se caso eu tivesse liberado a terceira opção lá, eu conseguiria abrir, tá? Mas aí ali não tem muito, eu não consigo fazer muita regra de ACL ali, tá? Bom, esse primeiro ponto a gente já mostrou, tá? Eu vou mostrar um pouquinho de Access Key, tá?
porque tem a ver com a questão do SaaS, tá? Bom, aqui ele me traz baseado em cima de uma storage account, tá? E o recurso de Key 1 e Key 2, tá? O porquê que esse recurso de Key 1 e Key 2, tá? Caso você tiver algum problema com a key que você estiver utilizando, geralmente a gente recomenda utilizar para soluções assim que a gente indica para clientes, que no caso é para você utilizar geralmente a Key 1 para você e deixa a Key 2 como um backup. Se tiver algum problema na aplicação, precisa fazer um troubleshooting ou alguma coisa voltada para a aplicação e quer tirar dúvida com a key, publica 2. Vem aqui, dá um copy na key, copia a connection string dele, joga lá na aplicação e valida. Se não for, se continuar dando erro, não é aqui. Então, né? Ou pode acontecer também de um engraçadinho ou alguém que, que tá com uma certa maldade tem acesso ir lá e fazer o regenerate na key. Entendeu? A partir do momento que ele fez o regenerate, ele cria uma nova key e. Ah, Jefferson, consigo descobrir quem foi? Consegue. Você consegue ir lá no ActiveLog, você consegue validar. Ele te dá até 3 meses de acesso, tá? Isso aí você consegue ir lá e alterar e validar. Bom, e aí a gente vai pro mais interessante, né? Que é o Shared Access Signature. Esse cara aqui, ele tem um modelo em forma de configuração um pouco mais elevado, tá? Então a gente consegue chegar no nível mais restritivo para o que a gente vai utilizar, tá? É, Esse cara aqui ele é configurado para toda a storage account, tá? Então se eu tiver blob storage, recursos, queue, table, ele é criado ali, tá? Então por isso que a gente recomenda criar uma storage account para cada coisa, ainda não ficar criando lá e pendurando serviços em uma storage account para vários serviços, porque quando você precisar usar esse recurso aqui, você pode se perder e gerar problemas, né, na questão de estrutura. Igual banco de dados, né? Você tem várias instâncias e precisa mexer na instância X, beleza, deu algum problema, restaura aquela instância e beleza. Agora, quando você tem uma instância só, pendurado com diversos bancos, se você precisar fazer o restart de uma instância, alguma coisa do tipo, você tem aquele problema, tá? Bom, em services aqui, no caso, né, em allow services, que são os serviços que eu desejo liberar ou colocar na regra, eu vou tirar os processos de file, queue e table, porque a gente não vai utilizar, tá? Só mantive o de blob. Os tipos de serviços que eu quero manter, eu vou manter todos, tá? Os níveis de permissão são padrões Microsoft e outros, né? Leitura, escrita, de deleção, de listar, de adicionar, de criar. Então vai muito a questão de cada recurso que eu quero configurar, tá? É, A parte de update process, ele está amanhecido por causa da questão do que aqui a opção de queue não está liberada, tá? Não está selecionada. Então, se caso eu quiser dar um update na queue ou habilitar um processo dentro da queue, eu consigo também, tá? Recursos de inspiração e data, tá? Esse é um recurso bem interessante, tá? Que eu consigo definir é, quanto tempo que eu quanto tempo que esse serviço vai ter acesso dentro da minha storage account ou dentro do meu recurso dentro da storage account, tá? Então eu vou definir aqui que o meu recurso ele vai ter acesso de um mês dentro da minha storage account, tá? Posso definir o time zone que eu desejo, Brasília mesmo. Posso definir um IP estático, né? Não vai me colocar IP dinâmico, né? Porque aí quando a aplicação parar lá, você vai parar também o teu serviço de que você está consumindo, tá? Você consegue definir, eu vou deixar em branco aqui porque eu não tenho IP estático, nem a ideia nem é essa mostrar esse recurso. Qual o nível de protocolo, tá? Eu posso manter só o HTTPS ou o HTTP com HTTPS, tá? Geralmente a gente usa isso aqui porque às vezes pega algumas aplicações que são aplicações internas que não utilizam HTTP, tá? Aplicações internas, sim, você consegue consumir recursos de aplicações internas dentro do Azure ou dentro de uma VPN site-to-site utilizando o endpoint para storage account. Tá?
O endpoint que eu falo é um endpoint que ele habilita uma flag na VNet, onde você consegue ir lá e configurar, onde você consegue ir lá e definir a questão de, de rede, tá? A opção de sign-in com aqui que eu quero fazer a conexão, tá? E vou dar um generate SAS connection. Bom, vamos lá. Eu tenho uma connection string padrão, tá? Onde ele tem todas as informações da storage account, parte de SAS token e a parte de URL, tá? O SAS token na realidade nada mais é do que um token mesmo, onde você vai passar esse token para a aplicação e a aplicação ela vai ler e esse cara vai ser o autenticador da aplicação, tá? Ele que vai ser o cara que vai falar, ó, beleza, eu conheço, libera. E aí aqui eu tenho o Blob Service SAS URL. O que seria? Daqui até aqui, o Windows.net, ele tem o recurso o IP o DNS da Storage Account, tá? Consigo definir isso aqui um custo domain? Consegue. Vou mostrar isso daí num outro vídeo, tá? Aqui no caso é configuração, né, da minha estrutura, tá? Ó, um ponto interessante, eu consigo validar na URL qual o nível de leitura que eu estou dando, qual o nível de permissão que eu estou dando lá. Read, write, de deleção, o de list, o de add e o de criação, tá? Então você consegue às vezes definir e pela própria URL, se você já estiver recebendo, você consegue validar que nível de permissão que você tem dentro daquela aplicação, tá? Esse é um ponto importante também. Tá? Eu vou fazer um teste agora bem interessante. Lembra aquela URL que a gente tinha validado antes? Lá que não abria? Eu vou pegar aqui, vou colar esse SAS token aqui e vou tentar abrir. Tá? Vou validar aqui, beleza. Vou abrir, ele vai dar erro. Ele abriu. Tá? Ele abriu porque geralmente o que ele pode dar erro é que quando você cria, se você demorar muito tempo para validar, esse processo de configuração aqui, ó, de start, às vezes ele não atualizou e aí você pode ter problemas, entendeu? Mas aí como a gente pode ver, ó, aqui no caso, o que eu fiz? Eu só incluí o token do SAS lá, entendeu? E aí ele tem aqui tudo para trás, né? Ele tem aqui, ó, a estrutura criada mesmo dentro da Storage Account, que é o que? A minha Storage Account, o meu Blob Storage e a minha imagem, que está hospedada lá, tá, pessoal? Bom, tem um outro ponto também que você consegue vir aqui dentro do. Vou dar vou sair aqui. Eu consigo também criar o Shared Access pelo próprio Blob Storage. Tá? Eu consigo vir aqui e definir qual o nível de permissionamento que eu tenho interesse. Tá? Quero todos. E vou definir local, TC, né, o time zone. Nossa, eu utilizaria o TC. E vou dar um create. A partir do momento que eu der um create, ele vai validar também e vai criar o, o shared access para esse blob storage, tá? Posso definir a critério, como que eu quero criar? Pode, fica a teu critério, tá? Isso daí, mas na realidade mais é para você ter uma visão que eu não tive, tá, gente? Então a minha ideia de fazer esse vídeo aí foi justamente isso daí, tá? Se você quer liberar uma imagem ou se você quer liberar algo para algum sistema, use esse recurso aí que é bem interessante. Tá bom, pessoal? Bom, tô terminando o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um comentário aí na descrição do vídeo aí. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.